A alagação está chegando antes da época. Ele dizia assim, meu Deus, que água é essa? E eu olhava assim longe, eu via as casas como se ela tivesse sido arrancada e estivesse boiando em cima, mas ela estava em pé. Ela estava boiando assim, ó, elas flutuavam assim em cima da água. Eu olhava e eu via 3 barcos. Eu via um pequeno, eu via um médio e eu via um barco grande. Só que eu via um barco só com remo dentro. Eu dizia para o meu esposo, daqui para lá é muito longe, mas eu vou tentar nadar para me pegar um barco daquele e tentar abrir as portas das casas para ver se eu salvo alguém. E quando eu tentava colocar os meus pés dentro da água, eu não conseguia. Era como se tivesse uma força que embargava o meu pé para o meu pé não entrar dentro daquela água. E eu olhava para o meu esposo e dizia para ele, o Senhor não está permitindo eu entrar dentro da água. Ele dizia, mas tu vai se afogar aí. Eu dizia, mas Deus não está permitindo, porque é como se tivesse uma mão segurando o meu pé. E de repente o Senhor dizia para mim assim, olha para frente. E eu olhava para frente, eu via todos os supermercados debaixo d'água. Eu via cachoeiras de água entrando dentro dos mercados. Eu via todas as prateleiras, não ficava uma com mantimento. Eu via as prateleiras como fosse um tobogã. Escute, isso aqui não é mentira. Isso aqui não é para querer mídia. Isso aqui não é para querer likes nem comentário. Isso aqui é um despertamento do Senhor para mim e para a sua vida. E eu gritava para o meu esposo, eu começava a chorar e eu dizia, amor, o povo vai passar fome. As crianças vão chorar querendo leite, não vai ter. E eu dizia assim, se nós conseguíssemos pegar um barco daqueles, tocar um pouco dessa mercadoria. E o meu esposo dizia, tu não vai conseguir, porque a cachoeira está muito forte. Era uma cachoeira de alimentos. A água levava todos os mantimentos. Eu olhava os Arasuper, que é os mercados aqui do Acre, Araújo, todos debaixo d'água. Todos, não ficava uma mercadoria na prateleira. Aí eu ouvi aquela voz do Senhor brandar e dizer, filha, não te assusta com o que eu vou te mostrar mais, por isso que eu te dei visão de águia. E eu fechava os meus olhos, quando eu fechava os meus olhos, eu via muitos estados debaixo d'água. Eu via São Paulo, eu via Minas Gerais, eu via o estado da Bahia. O meu Acre era o primeiro estado que eu via. Eu via Paraná, Foz do Iguaçu, eu via muitos lugares. Água, muita água. Eu dizia, meu Deus, o que é isso? Era como se o mundo estivesse acabando em água, mas não era. O mundo se acabando em água. Criava uma cratera no meio daquele mar de água. E quando criava aquela cratera no meio daquele mar de água, meus irmãos, eu vi um buraco. E esse buraco, ele era cheio de brasas vivas, muito fogo, muito fogo. Eu olhava portões, o Senhor me dava uma visão de portões gigantescos. Portões, grades do inferno sendo aberta. Muitos demônios, legiões de demônios sendo soltas. Vocês não vão entender o que eu estou falando aqui, mas quem é espiritual vai entender. E esses demônios, eles saíam e eles subiam, flutuando, e eles pegavam as pessoas vivas e jogavam dentro daquele buraco, as pessoas caíam dentro daquele buraco. Mas quem que a senhora via caindo naquele buraco? Eu via muitos políticos. Eu via aquela... Se você segue aquela pastora Ayla, aquela tatuada, marca ela aí.